Nós vamos então dar continuidade ao estudo da Revista Espírita. Nós vamos iniciar a edição de 1859, ou o ano de 1859, começando pela edição de janeiro. No nosso encontro anterior, nós estudamos sobre uma questão de prioridade com relação ao Espiritismo e também depois a conclusão do ano de 1858. Nós vamos iniciar agora, então, o primeiro artigo, A Sua Alteza, Príncipe G. E se der tudo certo, se nós tivermos tempo, nós vamos então aqui para o segundo artigo, que é o Sr. Adrien, médium vidente, aqui então, no mês de janeiro de 1859. Vamos lá. A Sua Alteza, Príncipe G. Príncipe, Vossa Alteza concedeu-me a honra de dirigir-me várias perguntas relativas ao Espiritismo. Tentarei respondê-la até onde o permita o estado dos conhecimentos atuais sobre a matéria, resumindo, em poucas palavras, o que o estudo e a observação nos ensinaram a respeito. Essas questões repousam sobre os próprios princípios da ciência. Para dar mais clareza à solução, é necessário ter em mente esses princípios. Permiti-me, pois, considerar o assunto de um plano um pouco mais elevado, estabelecendo como preliminares certas proposições fundamentais que, aliás, servirão de respostas a algumas de vossas indagações. Fora do mundo corporal visível existem seres invisíveis que constituem o mundo dos espíritos. Os espíritos não são seres à parte, mas as próprias almas dos que viveram na Terra ou em outras esferas e que se despojaram de seus invólucros materiais. Os espíritos apresentam todos os graus de desenvolvimento intelectual e moral. Consequentemente, os há bons e maus, esclarecidos e ignorantes, levianos, mentirosos, velhacos, hipócritas, que procuram enganar e induzir ao mal, da mesma forma que os há superiores em tudo, que não procuram fazer senão o bem. Essa distinção é um ponto capital. Os espíritos nos rodeiam incessantemente. Sem que o saibamos, dirigem os nossos pensamentos e as nossas ações, assim influindo nos acontecimentos e nos destinos da humanidade. Frequentemente, os espíritos atestam sua presença através de efeitos materiais. Tais efeitos nada têm de sobrenatural, assim nos parecendo, por repousarem sobre bases que escapam às leis conhecidas da matéria. Uma vez conhecidas essas bases, o efeito entra na categoria dos fenômenos naturais. É assim que os espíritos podem agir sobre os corpos inertes e movê-los sem o concurso dos nossos agentes exteriores. Negar a existência de agentes desconhecidos pela simples razão de não os compreender seria impor limites ao poder de Deus e acreditar que a natureza nos tenha dito sua última palavra. Todo efeito tem uma causa, ninguém o contesta. É, pois, ilógico negar a causa pelo simples fato de que é desconhecida. Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Quando vemos o braço do telégrafo produzir sinais que correspondem ao pensamento, não concluímos que ele seja inteligente, mas sim que é movido por uma inteligência. Dá-se o mesmo com os fenômenos espíritas. Se a inteligência que os produz não é a nossa, evidentemente encontra-se fora de nós. Nos fenômenos das ciências naturais agimos sobre a matéria e a manipulamos à vontade. Nos fenômenos espíritas agimos sobre a inteligência, que dispõe de livre-arbítrio e não se submetem à nossa vontade. Há, pois, entre os fenômenos comuns e os fenômenos espíritas, uma diferença radical quanto ao princípio, razão porque a ciência vulgar é incompetente para os julgar. Então, até aqui, Kardec respondendo a essas indagações
desse príncipe a respeito desses temas, né, relacionados ao espiritismo, ele traz aqui então, né, aquilo que é o mais basilar, o mais básico para o nosso entendimento, né, assunto esses que nós aprendemos nos cursos de principiantes espíritas, né? Então fala das questões morais, fala dos fenômenos, tanto aqueles que são fenômenos físicos e daqueles que são intelectuais, fala sobre as causas desses fenômenos e a forma como eles podem ser analisados. Então, utilizando-se de uma metodologia científica, sem, entretanto, conceder à ciência materialista, à ciência terrena, a função de analisá-las, já que elas se baseiam, né, em leis que ainda não são conhecidas. As nossas ciências tradicionais, as nossas ciências clássicas, né, se ocupam de tudo aquilo que diz respeito aos fenômenos que acontecem no mundo material, tendo também causas materiais, né, ou mesmo, né, causas energéticas nesses casos que podem ser mensuradas. Mas no caso dos fenômenos de origem espiritual, essas causas não são percebidas. Então esses princípios básicos começavam então a ser explicados naquela época, Kardec então prestando esses esclarecimentos, né, especialmente a essa autoridade, né, e para nós aqui hoje, rapidamente nós pegamos qualquer apostila, qualquer livro que trata das bases da doutrina espírita, nós entendemos esses princípios. Embora para nós seja de fácil entendimento, compreendendo o mecanismo que rege os fenômenos do mundo espiritual e até mesmo, né, o próprio mundo espiritual, nós vemos que não são aceitos, né, de um modo tão simples na nossa sociedade. Se fosse assim, nós já teríamos tido uma grande revolução em todas as escolas filosóficas, espiritualistas, científicas, né, estudando essa realidade do mundo invisível. Mas não é assim que acontece. Então, na verdade, o que nós vemos que, por mais claros e patentes que sejam esses fenômenos, é preferível ignorá-los do que confrontá-los. Então, nós sabemos ali que temos médiums hoje que se espalham pelo mundo afora, e é impressionante, né, algo que é digno de indignação para todos nós, como tantos médiums que produzem tantos fenômenos serem todos ignorados pelas nossas ciências. Né, poderíamos pegar de todas as universidades, de todas as faculdades de psicologia, de medicina, né, com especialização na psiquiatria, na própria física para compreender os fluidos, né, que agem sobre esses fenômenos, e eles simplesmente não se interessam, mesmo que isso tudo esteja escancarado às nossas vistas. Então a gente faz essa pergunta, né? Quando será que os nossos acadêmicos vão se interessar em compreender esses fenômenos que, por consequência, trará também a compreensão da realidade do mundo espiritual? Infelizmente, e o que nós temos hoje, né, aqueles que estudam esses fenômenos, são exatamente aqueles que são espíritas. Então, na verdade, ele põe o conhecimento acadêmico dele a serviço da sua própria fé, né, da sua própria crença. Mas nós não temos aqueles que são especialistas, são acadêmicos nessas diversas áreas, estudando os fenômenos. Então, Chico Xavier, por exemplo, na sua época, ele foi estudado por algumas faculdades, por alguns cientistas, pesquisadores, mas estudaram pela grandeza, né, do trabalho que o Chico realizava e pela quantidade de fenômenos que ele provocava. Mas hoje nós temos tantos e tantos médiums, né, que simplesmente são ignorados. Quando o Dr. Alexander Moreira Almeida, né, psiquiatra lá de Juiz de Fora, ele fez o doutorado dele, desculpem, ele fez o doutorado dele nos Estados Unidos, exatamente com estudos sobre médiums. Então ele estudava não o fenômeno mediúnico em si. Era possível, dentro da área que ele trabalhava, estudar o estado psíquico dos médiums. Então o que ele pôde provar, né, já que ainda falta muita informação para poder ter um estudo acadêmico mais específico, ninguém se aventura por esse campo ainda, infelizmente, e aqueles que se aventuram são taxados, né, de loucos ou de
de se deixarem iludir, de não serem profissionais suficientes e tudo mais. Então, o que ele pôde fazer foi, já que nós falamos sobre fenômenos mediúnicos, vamos estudar aqueles que são os agentes que permitem a realização desses fenômenos. Então ele começou a fazer um estudo, né, dentro das bases da psiquiatria, para analisar qual é a condição intelectual e psicológica dos médiuns. Então o que ele pôde constatar no trabalho dele é que os médiuns que têm ali aquele estado alterado de consciência durante o transe mediúnico eram médiuns saudáveis. Foi o máximo que ele conseguiu alcançar. Mas não foi possível, por exemplo, estudar os fenômenos. Embora nós tenhamos alguns estudos, ainda como eu falei para vocês, de espíritas que se dedicam ao estudo, colocando em prática o conhecimento acadêmico que possuem. Então nós tivemos a literatura que foi publicada pelo Chico, né, dos diversos poetas e escritores que foram estudados por estudantes de letras, fazendo ali, né, apresentando dissertações, né, nos mestrados, as suas teses em doutorado e tudo mais, né? Na medicina, por exemplo, estudando sobre essa questão psíquica, enfim, mas nós não vemos, infelizmente, uma dedicação da nossa ciência clássica no estudo desses fenômenos. E eles estão aí à disposição para quem quiser conhecer, né? Bom dia, Brás, bom dia, Osmar. Vamos em frente. O estado encarnado tem dois envoltórios, um material, que é o corpo, e outro semimaterial indestrutível, que é o perispírito. Deixando o primeiro, o espírito conserva o segundo, que para ele constitui uma espécie de corpo, mas cujas propriedades são essencialmente diferentes. Em seu estado normal, o perispírito nos é invisível, embora possa tornar-se momentaneamente visível e mesmo tangível. Tal é a causa do fenômeno das aparições. Os espíritos não são, pois, seres abstratos, indefinidos, mas seres reais e limitados, com existência própria, pensando e agindo em virtude do seu livre-arbítrio. Estão em toda parte, à nossa volta, povoam os espaços e se transportam com a rapidez do pensamento. Os homens podem entrar em relação com os espíritos e receber comunicações diretas através da escrita, da palavra e por outros meios. Estando os espíritos ao nosso lado ou podendo, através de certos intermediários, atender ao nosso apelo, com eles podemos estabelecer comunicações continuadas, da mesma forma que um cego pode fazê-lo com as pessoas que não vê. Certos indivíduos são mais dotados que outros de uma aptidão especial para transmitir comunicações dos espíritos. São os médiuns. O papel do médium é o de um intérprete, é o instrumento de que se serve o espírito. Esse instrumento pode ser mais ou menos perfeito, do que resultam comunicações mais ou menos fáceis. Os fenômenos espíritas são de duas ordens, as manifestações físicas e materiais e as manifestações inteligentes. Os efeitos físicos são produzidos por espíritos inferiores. Os espíritos elevados não se ocupam dessas coisas, do mesmo modo que os nossos sábios não se entregam a ações que exijam grande vigor físico. Seu papel é instruir pelo raciocínio. As comunicações tanto podem emanar de espíritos inferiores como de espíritos superiores. Como os homens, os espíritos são reconhecidos por sua linguagem. A dos espíritos superiores é sempre séria, digna, nobre e cheia de benevolência. Toda expressão trivial ou inconveniente, todo pensamento que choca a razão e o bom senso, que denota orgulho, acrimônia ou malevolência, procede necessariamente de um espírito inferior. Os espíritos elevados só boas coisas ensinam. Sua moral é a do Evangelho. Só pregam a união e a caridade e jamais se enganam. Os espíritos inferiores dizem absurdos, mentiras e muitas vezes até grosserias. A eficiência de um médium não consiste apenas na facilidade das comunicações, mas, sobretudo, na natureza das comunicações que recebe. Um bom médium é o que simpatiza com os espíritos bons e só recebe boas comunicações.
Todos nós temos um espírito familiar, que a nós se liga desde o nascimento. Guia-nos, aconselha e protege. É sempre um espírito bom. Além do espírito familiar, existem aqueles que atraímos graças à sua simpatia por nossas qualidades e defeitos ou em virtude de antigas afeições terrenas. Daí se segue que em toda reunião há uma multidão de espíritos mais ou menos bons, conforme a natureza do meio. Podem os espíritos revelar o futuro? Aqui provavelmente uma pergunta que foi enviada, né? Nós estamos aqui lendo uma carta, uma publicação, né, de uma carta que Kardec enviou a um príncipe que apresentou a ele uma série de perguntas relacionadas ao espiritismo. Por isso, então, ele traz aqui esclarecimentos bem básicos, né, que nós já estudamos, nós já compreendemos, mas que para aquela época e também para essa autoridade isso era uma grande novidade. Então, em destaque aqui, podem os espíritos revelar o futuro? Provavelmente uma das perguntas, então, que esse príncipe enviou a Kardec. E assim ele responde. Os espíritos não conhecem o futuro senão em razão de sua elevação. Os espíritos inferiores nem mesmo o seu próprio futuro conhecem, e com mais forte razão desconhecem o dos outros. Os espíritos superiores o conhecem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Em princípio, e por um sábio desígnio da providência, o futuro nos deve ser ocultado. Se o conhecêssemos, nosso livre-arbítrio seria tolhido. A certeza do sucesso ter-nos-ia a vontade de fazer qualquer coisa, porque não veríamos a necessidade de nos darmos a esse trabalho. A certeza de uma desgraça nos desencorajaria. Todavia, há casos em que o conhecimento do futuro pode ser útil, embora nessa situação jamais possamos ser juízes. Os espíritos nolo revelam quando o julgam conveniente e quando têm permissão de Deus. Então o fazem espontaneamente e não a pedido nosso. É preciso esperar, com confiança, a oportunidade e, sobretudo, não insistir em caso de recusa, pois, de outro modo, correríamos o risco de tratar com espíritos levianos que se divertem à nossa custa. Uma outra pergunta. Os espíritos podem guiar-nos por meio de conselhos diretos nas coisas da vida? A resposta: sim, podem e o fazem de bom grado. Esses conselhos nos chegam diariamente pelos pensamentos que nos sugerem. Muitas vezes fazemos coisas cujo mérito nos atribuímos, quando na realidade resultam apenas de uma inspiração que nos foi transmitida. Ora, como estamos rodeados de espíritos que nos influenciam neste ou naquele sentido, temos sempre o livre-arbítrio para nos guiar na escolha. E felizes seremos se preferirmos o nosso gênio bom. Além dos conselhos ocultos, podemos obter estes diretamente através de um médium. Mas aqui é o caso de recordarmos os princípios fundamentais que acabamos de emitir. A primeira coisa a considerar é a qualidade do médium, se não somos nós próprios. Um médium que só boas comunicações obtém, que por suas qualidades pessoais não simpatiza senão com os espíritos bons, é um ser precioso, do qual podemos esperar grandes coisas, desde que o secundemos na pureza de nossas próprias instruções e o utilizemos convenientemente. Direi mais, é um instrumento providencial. Não menos importante, o segundo ponto consiste na natureza dos espíritos aos quais nos dirigimos. Não devemos crer que possamos ser guiados corretamente pelo primeiro que apareça. Aquele que visse nas comunicações espíritas apenas um meio de adivinhação, e no médium um leitor de Boradicea, né, que é boa sorte, né, enganar-se-ia redondamente. É preciso considerar que no mundo dos espíritos temos amigos que por nós se interessam, muito mais sinceros e devotados do que os que tomam esses títulos na terra, e que não têm o menor interesse em nos lisonjear ou em nos enganar. São, além do nosso espírito protetor, parentes ou pessoas a quem nos afeiçoamos quando vivas, ou espíritos que nos querem bem,
que nos querem o bem por simpatia. Quando chamados, vêm de boa vontade e até mesmo quando não são chamados. Muitas vezes os temos ao nosso lado, sem que o suspeitemos. Através dos médiuns podemos pedir-lhes conselhos diretos, e os recebemos, mesmo espontaneamente, sem que lhos tenhamos pedido. Fazem-nos, sobretudo, na intimidade, no silêncio, e desde que nenhuma influência estranha os venha perturbar. São, aliás, muito prudentes, e de sua parte jamais devemos temer uma indiscrição. Calam-se quando há ouvidos em demasia. Fazem-no ainda com mais prazer quando estão em frequente comunicação conosco. Quando não dizem senão coisas adequadas, e conforme a oportunidade, é preciso esperar a sua boa vontade, e não acreditar que à primeira vista venham satisfazer a todos os nossos pedidos. Querem assim provar que não estão às nossas ordens. A natureza das respostas depende muito da maneira de fazer as perguntas. É necessário aprender a conversar com os espíritos como se aprende a conversar com os homens. Em tudo é preciso experiência. Por outro lado, o hábito faz que os espíritos se identifiquem conosco e com o médium, e os fluidos se combinem e as comunicações sejam fáceis. Então, entre eles e nós estabelecem-se verdadeiras conversações familiares. O que não dizem um dia, falarão no outro. Habituam-se à nossa maneira de ser, como nós a deles. Ficamos reciprocamente mais à vontade. Quanto à ingerência dos espíritos maus e dos espíritos enganadores, o que constitui um grande escolho, a experiência nos ensina a combatê-los e podemos sempre evitá-los. Se não lhes damos atenção, eles não vêm, porque sabem que vão perder tempo. Qual poderá ser a utilidade da propagação das ideias espíritas? Pergunta aqui o príncipe. Segundo o Espiritismo, a prova palpável e evidente da existência, da individualidade e da imortalidade da alma é a destruição do materialismo, essa negação de toda religião, essa chaga de toda a sociedade. O número dos materialistas que ele conduziu às ideias malsãs é considerável e aumenta diariamente. Só isso seria um benefício social. Não somente prova a existência e imortalidade da alma, como ainda mostra o seu estado feliz ou desgraçado, conforme os méritos desta vida. As penas e recompensas futuras não são mais uma teoria, mas um fato patente aos nossos olhos. Ora, como não há religião possível sem a crença em Deus, na existência da alma e nas penas e recompensas futuras, o Espiritismo traz de volta a essas crenças as pessoas nas quais elas estavam apagadas. Resulta daí que ele é o mais poderoso auxiliar das ideias religiosas. Dá religião aos que não a possuem, fortifica aqueles em que é vacilante, consola pela certeza do futuro, faz suportar com paciência e resignação as tribulações da vida e desvia do pensamento o suicídio, ideia que naturalmente repelimos quando vemos as consequências. Eis porque são felizes os que penetraram em seus mistérios. Para eles o Espiritismo é a luz que dissipa as trevas e as angústias da dúvida. Se considerarmos agora a moral ensinada pelos espíritos superiores, concluiremos que ela é toda evangélica. Prega a caridade evangélica em toda a sua sublimidade e faz mais, mostra a sua necessidade tanto para a felicidade presente quanto para a futura, porque as consequências do bem e do mal que fazemos estão diante de nossos olhos. Reconduzindo os homens aos sentimentos de seus deveres recíprocos, o Espiritismo neutraliza o efeito das doutrinas que subvertem a ordem social. Bom dia, Gilda. Então, até aqui, ele também traz essa questão importante de perguntar exatamente qual é a função do Espiritismo, que benefício ele pode trazer.
Então o que Kardec apresentou inicialmente foi uma doutrina que combate as ideias materialistas. E do materialismo nós temos não apenas uma consequência trágica, que é, por exemplo, o próprio suicídio, mas muito mais do que isso, o comportamento das pessoas, querendo viver, por exemplo, com mais intensidade os prazeres do mundo atual, do que trabalhando pela sua transformação, pensando na vida futura. Então ele vai viver na promiscuidade, ele vai viver uma vida imoral, por exemplo, né, trazendo ali toda sorte de sofrimento para ele e para aqueles, né, que são influenciados por esse comportamento, são atingidos por esse comportamento. Então, combatendo-se essas ideias materialistas, nós temos então uma visão muito mais além daquilo que o mundo físico pode apresentar. Né? Bom dia, Sound. E mais do que isso também, né, aqui no Brasil, por exemplo, trazendo essa realidade aqui para a nossa atualidade, nós não temos uma preocupação direta, pelo menos, né, de trabalharmos apenas o materialismo, mas trabalharmos também a própria ideia dogmática e equivocada do mundo espiritual. Porque nós lembramos sempre, né, o materialismo, embora ele seja visto apenas como o ateísmo, por exemplo, ele tem ali uma ação silenciosa e obscura que acaba influenciando a todos nós. Então, mesmo que eu me considere uma pessoa religiosa, eu tenho um comportamento imediatista e voltado para aquilo que o mundo pode me oferecer. Então eu, por exemplo, vou a um centro espírita, vou à igreja, vou a um templo qualquer, mas eu vivo em função, por exemplo, dos meus interesses materiais. Eu quero consumir, eu quero sentir prazer, eu quero me sentir poderoso numa posição. Essas ideias, elas são ideias materialistas, no sentido filosófico da expressão. Porque quando a gente fala assim, existe quem é religioso não é materialista. Pelo contrário, a religião traz para nós uma ideia futura, como assim acontece, né, com as religiões tradicionais. Eu penso naquilo que eu vou encontrar no futuro. E muitas vezes não me preocupo o que eu tenho que fazer no presente para alcançar esses objetivos. Então a gente vive nessa ilusão. Por exemplo, nós estamos na época do carnaval. Existe comportamento mais materialista, mais sensualista do que o que as pessoas têm durante a época de carnaval? Mesmo entre aqueles que têm religiões? Porque querem se divertir, porque eles querem aproveitar a vida. Se divertir como? Aproveitar qual vida exatamente? Só se for a vida imediata, a vida aqui no mundo físico. Porque pelo comportamento que nós temos aqui no mundo material, não vai ser uma felicidade que nós vamos encontrar no mundo espiritual. Então a ideia que nós temos de querer separar uma ideia da outra, não, porque eu sou espírita, então não tem nenhuma preocupação com o materialismo. Tem sim. Tem sim, porque a partir do momento em que eu me preocupo, por exemplo, que eu preciso comprar um relógio, que eu preciso comprar um smartphone, que eu preciso comprar uma bolsa cara, comprar um carro, e eu trabalho arduamente por isso, pensando somente no consumo e no prazer que aquele objeto pode me oferecer, é uma visão materialista. No momento em que eu busco as sensações das relações, porque eu quero curtir ali os prazeres que meu corpo pode oferecer, os prazeres da substância, mesmo sendo religioso, essa é uma visão materialista. Então, de lá para cá, naquela época, né, a visão materialista ela era completamente oposta àquilo que as religiões apresentavam. Hoje não, hoje nós temos um país essencialmente religioso, como é o caso do nosso, mas sim também intensamente influenciado por ideias materialistas, embora elas não sejam detectadas, né, da forma clara, né, dizer assim, olha, eu sou uma pessoa materialista. Não, eu tenho a minha fé, porque eu frequento, porque eu fui batizado, porque eu casei na igreja, porque isso, porque aquilo. E eu não consigo perceber o comportamento que eu tenho que está diretamente ligado com essas ideias materialistas. Então esse é um dos objetivos do Espiritismo. Porque ele diz para você, se você quiser viver em função daquilo que o mundo material oferece, fica à vontade. Mas eu vou trazer para você o depoimento de todos os espíritos que ainda continuam vivendo em função desse pensamento e o quão eles sofrem.
Então essa é uma ideia que a doutrina traz para nós, assim como as religiões verdadeiras também, que utilizam, né, as suas filosofias de um modo afinizado, né, com os ensinamentos de Jesus, por exemplo, para aquelas que são cristãs, ou para os sábios de outras religiões também, de outras religiões. Então, se esse ensinamento não é passado de um modo claro, de um modo especial, a ponto de transformar o espírito, de utilizar o mundo material como uma plataforma de evolução, ele acaba depois sofrendo as consequências do mundo espiritual. Cindizinha colocou, quer dizer, mesmo tendo crenças espiritualistas, eu posso cultivar prioridade materialista. Aliás, nós cultivamos muito mais as prioridades materialistas e de quebra a gente tem a nossa crença espiritualista. A gente está aprendendo muito ainda, está evoluindo muito nesse pensamento, Cindizinha, porque nós vivemos em função disso. Para muitos de nós, a vida espiritual é uma expectativa, não é uma realidade. Porque a nossa realidade é aquilo que eu vivo agora. Porque eu só penso no mundo espiritual quando eu me tornar um espírito. Esse é o pensamento. Mas eu não me dou conta que eu sou um espírito vivendo a realidade espiritual. Mas eu ignoro completamente os valores dessa realidade espiritual e cultivo os valores da realidade material. Por isso eu vivo em função de tudo aquilo que o mundo pode me oferecer. É curioso isso, né? Até então a gente achava que não, eu não sou materialista. Porque eu sou espírita, eu vou na casa espírita e coisa e tal. Porque eu sou médium, eu não sou materialista, eu acredito no mundo espiritual. Aí eu começo a analisar a vida da pessoa. Vamos ver como você vive, como você se relaciona com o dinheiro, como você se relaciona com as pessoas, como você se relaciona com o sexo, como você se relaciona com as substâncias, como você se relaciona com a comida, como você se relaciona com o seu trabalho. E a gente vai ver que a pessoa vive como se aquilo fosse a única realidade dela. Como se nada além daquilo que ela está vivendo fosse importante. Então ele cobiça, ele deseja, ele se entrega. Não, mas eu sou espírita. E aí depois que ele desencarna, ele fala, como eu sinto falta daquilo tudo. Porque aquilo que eu falo para vocês, né, nós temos pessoas que são materialistas e vivem o materialismo, as pessoas que são espiritualistas que vivem o materialismo, temos aqueles que são espiritualistas e vivem essa realidade. Do outro lado, no mundo espiritual, nós temos espíritos que são materialistas. Eles não conseguem se desprender desses interesses. E aqueles espíritos que já estão espiritualizados. Então nós encontramos indivíduos nos mais variados graus de compreensão e de evolução. Cindy, bom dia. No fim, a gente acaba pensando na vida espiritual como algo no futuro, e não que vai ser consequência do nosso presente. Por isso que E não é apenas isso, a gente pensa na vida espiritual com esse algo futuro, mas a gente não considera, por exemplo, né, e algo que a gente tem que lembrar sempre, que nós estamos vivendo a vida espiritual. Aqui. Eu posso não estar vivendo desprendido do mundo material apenas na dimensão espiritual, mas eu estou vivendo a vida espiritual agora. Tanto é assim que tudo que eu vivo agora me traz consequência. A minha felicidade ou a minha infelicidade depende do que eu faço agora. E a minha felicidade é infelicidade imediata, não futura. Basta simplesmente eu analisar meu comportamento e as consequências desse comportamento, se eu me torno feliz ou infeliz. Então, até a gente assimilarmos essa realidade com clareza, de pensar assim, eu sou um espírito mortal, e eu sou um espírito mortal, serei sempre um espírito mortal, e estou vivendo agora como um espírito mortal. Se eu não tiver essa convicção, eu vou pensar assim, não, eu estou aqui vivendo no mundo físico, e quando eu virar um espírito, será que não se deu conta ainda? É isso que a gente precisa mudar, e o que Kardec traz para nós aqui agora também, como compreensão. Vamos em frente, vamos lá. Outra pergunta que Kardec recebe. Não pode, porque foi perguntado aqui anteriormente, né? O que o Espiritismo pode trazer de contribuição? Por exemplo, essa realidade, né? Não podem essas crenças representar um perigo para a razão? E é interessante também, né? Porque muitas vezes um dos combates que existem daqueles que são ateus, por exemplo, não vamos pensar em materialismo, né? Porque materialismo ele fala de uma vida
é muito mais de apego ao mundo material. Vamos pensar do ateísmo, por exemplo, que é um indivíduo que não crê em Deus e na realidade espiritual. Uma das críticas que as religiões recebem desse segmento é exatamente isso, né? Porque as pessoas se apegam tanto às suas crenças em Deus, em Jesus, em céu, inferno, em mundo espiritual, que eles acabam perdendo a razão e fogem da realidade, porque acaba sendo uma fuga da realidade. Eu vivo tão bitolado naquela ideia de que não, porque eu vou, porque é para lá que eu vou, porque ele está me olhando, aquela coisa toda. Mas peraí, você esqueceu que você está fazendo as suas coisas? E aquilo que a gente conversou. Eu fico pensando como será minha vida no futuro, me esquecendo de construir essa vida futura no presente. Então a pergunta que foi colocada pelo príncipe aqui, essas crenças não podem representar um perigo para a razão? Responde Kardec. Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Interessante, né? Porque quantos loucos no campo da ciência acabaram sendo taxados dessa forma, né? Aí nós tínhamos ali os físicos, os químicos, os astrônomos, os biólogos, né? Darwin, por exemplo, um homem de ciência, um naturalista, foi excomungado, foi criticado pela ciência, pela sociedade, porque disse que o homem era uma evolução dos primatas. Aí nós tínhamos aquele Santos Dumont, por exemplo, que pegava aquele aparelho e tentava voar. O pessoal falava assim, cara, esse cara é louco. Ele vai acabar morrendo, interna ele. E assim cada um fazendo ali, dando o seu grau de loucura. Então Kardec começa com uma colocação muito inteligente, né? Todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Devemos, por isso, condená-las? As ciências, né? Porque realmente temos aqueles que eram loucos, né? Eu me recordo assistindo àquele documentário Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Quem não assistiu, assista. Porque ele é um documentário fantástico. Deve estar disponível no YouTube. Ele é um documentário brasileiro, nacional, que traz para nós, através de imagens, a evolução da nossa sociedade, né? Muito interessante, né? Nesse último século, então, desde o início, lá do final do século XIX para cá, e aí mostrava vários comportamentos das pessoas nas suas atividades. E eu me lembro, né, dos primeiros homens que procuravam estudar, né, as ciências aeronáuticas. Me lembro de um sapateiro, se não me engano, ou ele era alfaiate, acho que era alfaiate. Um alfaiate que queria mostrar o uso do paraquedas. Aí ele construiu um pano qualquer, amarrou nas costas, subiu lá na Torre Eiffel e saltou lá de cima e acabou morrendo com a queda. Então, assim, né? É uma loucura? É, mas ele estava tentando provar a sua teoria, embora não fosse uma teoria racional. Então, assim, nesse documentário mostra, né? Primeiro ele fica assim na beira, né? Na beira ali do peitoril da torre, e ele fica ameaçando, né? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Aí ele salta. Aí depois diz que ele morreu. Então essas loucuras que esses cientistas acabam realizando, né, faz parte da ciência, né, só que tem alguns que extrapolam, né? Pois é, provavelmente, viu, André? E o próprio Santos Dumont também, quando ele estava ali trabalhando com seus dirigíveis, ele também levou uns tombos. Ele estava num balão, o balão perdeu o controle, ficou pendurado, quase que ele caiu e morreu. Então, são os homens que são mais ousados, né? O Osmar colocou, será que alguém realmente não acredita em Deus? Osmar, essa é uma pergunta filosófica e profunda, né? Porque os espíritos dizem para Kardec que a ideia de Deus, e essa é uma teoria que eu defendo, né? Uma visão que eu sempre tenho, que eu fui desenvolvendo, né? com o passar dos anos. E os espíritos dizem então que a ideia de Deus ela é intuitiva para nós. Nós nascemos com a ideia de que existe um ser superior a nós. Mas aí então a ideia que eu também trago, né, é que aqueles que deixam de acreditar em Deus, na verdade eles deixam de acreditar nas ideias que são forçadas sobre nós pelas instituições humanas. Né? Então, por exemplo, quando você vê igrejas, né, por exemplo, católicas, as igrejas evangélicas, a gente vê, por exemplo, a religião islâmica, a gente vê o comportamento dos fiéis, dos seus líderes,
os interesses, né, uma grande crítica que se tem, por exemplo, da igreja, que é aquela instituição que sempre foi muito rica, mas também apresentou muita corrupção no seu passado e no seu presente. Nós vemos então o Papa fazendo uma declaração sobre a grande chaga que existe dentro da igreja, que é a pedofilia. A gente vê os abusos das igrejas evangélicas, a gente vê, por exemplo, médiums, como João de Deus, né, que apareceu, que tem se tornado o tema da nossa mídia, homens que falam de Deus, que falam do mundo espiritual. Aí, como eu não concordo, e na verdade eu tenho verdadeiro repúdio por aquilo, pelo comportamento deles, e como eles falam de Deus, eu acabo rejeitando Deus. Mas eu rejeito muito mais a ideia que eles transmitem do que Deus em si. E aí, no fim das contas, eu acabo deixando de acreditar em tudo, por causa dessas influências negativas. Mas se eu conseguisse excluir essas influências e passasse uma ideia pura de Deus, seria diferente. Se eu quisesse, por exemplo, debater sobre Deus e falar sobre a criação inteligente, sobre o princípio inteligente, né, como Kardec mesmo argumenta lá no segundo capítulo, se eu não me engano, do livro A Gênese, quando ele fala sobre Deus, ele apresenta uma série de argumentos. Você pode não acreditar em Deus, mas você não vai ter respostas para muita coisa que existe no universo, que existe na sua vida, se você não pensar que existe uma causa inteligente. Né, por um efeito inteligente, você tem que ter uma causa inteligente. Se você, embora você não saiba explicar, você tem que admitir que existe alguma coisa além disso. Essa alguma coisa você pode dar o nome que quiser. E aí então é a ideia de Deus que nós temos, mas a gente aprende desde o início que você tem que fazer, que você tem que ter medo, que você é obrigado a se comportar dessa forma. Chega uma hora que você se rebela. Quando você se rebela contra essa influência que você sofreu, você leva junto Deus, você leva junto Jesus, porque Jesus deixou de ser um filósofo, deixou de ser um mestre e se tornou um objeto de culto. Como eu não aceito aquela religião, eu não aceito nada do que ela me passa. E assim a gente vai se rebelando. Mas com o passar do tempo, quando a gente vai acertando, alinhando o nosso modo de pensar com essa realidade da existência de Deus e das leis naturais que nos regem, a gente acaba tirando tudo aquilo que houve de equívocos, enganos das instituições humanas e das ideias humanas, e a gente começa a se acertar com as ideias verdadeiras. Assim eu penso, pelo menos. Né? Exatamente assim dizia, né? O Dr. Drauzio Varela fala mais ou menos isso, que não admite a ideia de que as religiões passam de Deus, cheio de vontade. Né? Ele mesmo fala, né? Como é que você vai acreditar em Jesus? Cheguei até a passar para vocês aqui uma entrevista que ele deu, né? Coloquei um áudio, isso há muitos anos nós fizemos, quando ele diz assim, né? Você acreditar que Jesus morreu e ressuscitou, depois o corpo dele foi para o céu, você não acredita nisso? Ele é um médico, é um homem racional, é um homem de ciência. Como é que ele vai acreditar nessa ideia de que um corpo que morreu, ele é um médico, especialista ali, né, na sua área de oncologia, se não me engano. Como é que você vai acreditar que um indivíduo que morreu vai levantar de novo de um caixão? Isso é irracional. E como uma religião se baseia nesse dogma, ela se sustenta nesse dogma da ressurreição de Jesus, quer dizer, a própria religião acaba perdendo, né, muito das suas crenças. E até mesmo muitos seguidores, né, você gosta daquela religião, você gosta daquilo que ela te proporciona de aprendizado, de crescimento, mas você não acredita em tudo que ela traz, que é inadmissível. Imaginar, por exemplo, né, como o próprio Dr. Drauzio fala também, como é que você pode imaginar que Jesus nasceu de uma gravidez feita por um anjo? Se a gente, dependendo do modo como você fala, como é esse que eu estou dizendo, por exemplo, acaba sendo uma coisa absolutamente infantil. Sendo que a própria nossa biologia, toda a nossa ciência já mostra que é necessária uma concepção, o óvulo, o espermatozoide, que acontece através ali de uma inseminação ou de uma fertilização, seja ela artificial, seja ela natural, há necessidade dessa fecundação. Como é que um anjo pode fazer isso? A gente vai colocar, mas isso é um milagre de Deus. Pronto, já perdeu então toda a razão. Pois é, mas no caso dele, por causa desses questionamentos, ele deixa de acreditar. E aí, pelo fato de ele rejeitar as ideias da instituição, tudo aquilo que compõe essa ideia, tratando de Deus, de Jesus, e de tudo aquilo que
que vem como dogma, como base dessa filosofia, vai junto. Porque não dá para dizer assim, eu acredito nisso, mas eu não acredito naquilo. Ou você acredita em tudo, ou você não acredita em nada. Porque não há meio termo, né? Pelo menos na mente das pessoas que seguem isso. Então é dessa forma que a gente vê, né, as dificuldades que nós temos hoje de falar do mundo espiritual sem ter esse conhecimento. Então, o que a doutrina espírita traz para nós de grande valor é exatamente é aquilo que eu já comentei com vocês anteriormente, né? Geralmente você traz uma base dogmática e passa para que você acredite. Você tem que acreditar. Se você, por exemplo, é de determinada religião, você tem que acreditar que existe céu e inferno, que existem anjos e demônios, que os milagres aconteceram, você tem que acreditar. Se você não acreditar, você não é daquela religião. A doutrina espírita faz exatamente o contrário. Primeiro aparecem os fatos. Dos fatos você vai então desenvolvendo as suas ideias para construir a sua crença. Então não é aquela crença cega. É uma crença racional que ela foi desenvolvida a partir dos fatos. Então a doutrina espírita, por exemplo, ela começou os fenômenos físicos. Kardec analisou, olha, não importa no que eu acredite, eu estou vendo aquilo acontecendo. O que provocou aquilo? Foi analisando, foi fazendo as exclusões, foi eliminando ali todos os sistemas, chegou à conclusão de que existem inteligências que mexiam aquela mesa. Quem são essas inteligências? De onde elas vieram? Qual é a condição em que elas estão? Qual é o grau de conhecimento? E aí então todas as respostas começaram a surgir. Então por isso que a doutrina espírita ela faz um caminho contrário. Enquanto todas as religiões partem da base filosófica para fazer você acreditar, nós então passamos a acreditar para construir a base filosófica. É o contrário. Então, enquanto todo mundo vai numa direção, a doutrina segue a outra, porque ela começa por um caminho contrário. Não disseram para você que você tem que acreditar nisso. Você começou a observar os fatos. No nosso caso, por exemplo, nós não presenciamos os fenômenos que Kardec observou, mas ele foi trazendo para nós detalhes das suas experiências que todos nós podemos acompanhar. Basta que nós pesquisemos, basta que nós investemos, né? Ou, deixa eu ver. Investemos, né? Deixa eu ver. Me fugiu a palavra de investimento. Investamos, né? Nas pesquisas, na busca desse conhecimento. Aí sim a gente vai conseguir chegar nas mesmas conclusões. E é interessante que mesmo entre alguns espíritas é preciso ter um certo tato ao se falar sobre o dogma da Virgem Maria. Uma vez durante um estudo aqui no centro rolou esse assunto e a gente teve de dar uma acalmada no ânimo da galera. Sim, nós estamos ainda influenciados, né? Então, a gente lembra que o fato de nós abraçarmos a doutrina espírita não nos torna imune a muito daquilo que nós aprendemos durante a nossa existência. Não apenas na encarnação atual, mas nas encarnações anteriores também. Muitas ideias relacionadas com essas bases dogmáticas vêm nos acompanhando desde existências assim remotas. O tempo todo ouvindo a mesma coisa, porque você tem que acreditar, você tem que acreditar. No começo era por causa de uma ameaça, se você não acreditar você vai sofrer. Depois você acaba aceitando, agora a gente está desconstruindo. Então para nós que a princípio, né, somos os neófitos da doutrina espírita, aqueles que começam a aprender o que a doutrina espírita passa, nós precisamos inicialmente desconstruir ideias para depois reconstruir. Então muitos de vocês, por exemplo, começaram na doutrina espírita na evangelização. Então desde pequenos vocês estavam ali acompanhando, né, aprendendo esses novos conceitos. E outros casos, né, como foi o meu, por exemplo, eu estudei em colégio católico, fui evangélico, estudei sobre esoterismo, eu tive que desconstruir tudo isso. E tentar, pelo menos, não desconstruir tudo, né? Mas aproveitar, né? Saber aproveitar aquilo que era um fato e aquilo que era apenas uma crença, um dogma. E é muito difícil. Então, quando a gente fala sobre santos, quando a gente fala sobre fenômenos, isso gera em nós ainda, né, muitas dúvidas, dependendo dos fenômenos. Até porque cada um viveu a sua própria experiência. Então eu tive experiências que vocês não tiveram. E essas experiências mantiveram acesa na minha memória
nos meus valores ideias que eu acabei incorporando com a doutrina espírita. Nada muito absurdo, mas de compreender comportamento, de compreender por que as pessoas pensam dessa ou daquela forma. Então a doutrina vai trazendo para nós ali novas ideias que a gente vai, inicialmente a gente vai influenciando aquelas já existentes. Com o passar do tempo a gente vai substituindo para chegarmos ali tão próximo quanto possível dessa realidade do mundo espiritual à nossa volta. Então é um trabalho, é um processo lento, é um processo difícil. Alguns de nós já viveu essas ideias espíritas no passado, outros de nós estamos aqui pela primeira vez. Então e no futuro, né, esperamos continuar seguindo na doutrina espírita, né, durante todas as próximas encarnações, porque é aquilo que nos satisfaz nesse momento. Então a gente vai seguindo, construindo, aprendendo cada vez mais. É um trabalho difícil, mas sempre dá certo. Vamos em frente. Não podem essas crenças representar um perigo para a razão? Kardec foi perguntado, né? E Kardec respondeu: todas as ciências não forneceram o seu contingente para os hospitais de alienados? Devemos, por isso, condená-las? Não estão largamente representadas entre elas as crenças religiosas? Seria justo, por isso, proscrever a religião? Acaso conhecemos todos os loucos produzidos pelo medo ao diabo? Todas as grandes preocupações intelectuais levam à exaltação e podem reagir de maneira lastimável sobre um cérebro fraco. Teríamos razão de ver no Espiritismo um perigo especial se ele fosse a única causa ou a causa preponderante da loucura. Fez-se grande alarido em torno de 2 ou 3 casos que, em outras circunstâncias, não teriam merecido nenhuma atenção, a não ser levar em consideração as causas predisponentes anteriores. Poderíamos citar outros em que, bem compreendidas, as ideias espíritas poderiam deter o desenvolvimento da loucura. Em resumo, o Espiritismo não oferece maior perigo de loucura do que as 1001 causas que produzem diariamente. Digo mais, oferece bem menos perigo, visto trazer em si mesmo o corretivo, e pela direção que dá às ideias e a calma que proporciona ao espírito dos que o compreendem, podem neutralizar o efeito das causas estranhas. O desespero é uma dessas causas. Ora, ao nos fazer encarar as coisas mais desagradáveis com sangue frio e resignação, o Espiritismo atenua os funestos efeitos do desespero. Nesse caso, o desespero a gente já viu que pode chegar a um caso extremo, né? Que é, por exemplo, o caso do suicídio. Mas ela procura fazer isso, ela se esforça para isso, mas nem sempre acontece como, né, a gente já viu, lamentavelmente, espíritas, né, que optam pelo suicídio por não verem mais sentido em suas vidas ou por viverem tal desespero que acabam sofrendo todas as suas consequências. Pergunta novamente: as crenças espíritas não são a consagração das ideias supersticiosas da antiguidade e da Idade Média e assim não devem ser endossadas? Vamos ver. As pessoas sem religião não taxam de superstição a maioria das crenças religiosas? Uma ideia só é supersticiosa quando é falsa. Deixa de o ser quando se torna uma verdade. Está provado que no fundo da maioria das superstições existe uma verdade amplificada e desnaturada pela imaginação. Ora, tirar dessas ideias todo o seu conteúdo fantástico e deixar apenas a realidade é destruir a superstição. Tal é o efeito da ciência espírita, que põe a nu o que há de verdadeiro e de falso nas crenças populares. Por muito tempo, as aparições foram consideradas como crenças supersticiosas. Hoje, que são um fato provado e mais ainda perfeitamente explicado, entraram no domínio dos fenômenos naturais. Por mais que as condenemos, não impediremos que continuem a produzir-se. Todavia, os que se deram conta e as compreenderam, não apenas não se apavoram com
como estão satisfeitos. E isso a tal ponto que aqueles que não têm essas ideias desejariam tê-las. Deixando o campo livre à imaginação, os fenômenos incompreendidos representam a fonte de uma porção de ideias acessórias, absurdas, que degeneram em superstição. Mostremos a realidade, expliquemos a causa e a imaginação se detém no limite do possível. O maravilhoso, o absurdo e o impossível desaparece, e com eles a superstição. Tais são, dentre outras, as práticas cabalísticas, a virtude dos signos e das palavras mágicas, as fórmulas sacramentais, os amuletos, os dias nefastos, as horas diabólicas e tantas outras coisas que o Espiritismo, bem compreendido, demonstra o ridículo. Aqui eu poderia também acrescentar os próprios milagres, né? A forma como os milagres acontecem, ou as interpretações que as pessoas fazem. Por exemplo, né, um indivíduo que paga uma promessa por um milagre recebido, os sacrifícios absurdos que pessoas fazem em nome da fé, por causa de crenças, por causa de superstições. Nós vemos muito isso em época de Páscoa, em épocas santas, né, quando nós temos aqui o Círio de Nazaré, lá no norte, no Pará, quando nós temos o dia de Nossa Senhora, quando é aqui em São Paulo, na Basílica de Aparecida do Norte, o que as pessoas fazem? Peregrinações, caminhadas, sacrifícios, mortificações, tudo em nome da fé. Por exemplo, estendendo um pouco mais pelo mundo afora, terrorismo. Quantas vezes nós encontramos, né, aquelas práticas das mais absurdas em nome da fé? São Sebastião, no Rio de Janeiro, nós encontramos também os devotos, né, que têm ali as práticas também que são extremamente graves, né? Hoje é aniversário do Rio? Hoje? Não é em janeiro? Mas vamos lá. Né? No Nordeste também nós temos ali várias práticas, né? Quando a gente tem lá, por exemplo, com o Padre Cícero, em Salvador também temos ali, né, nas escadarias ali das igrejas, enfim. Né? Janeiro é o padroeiro, tá? Ah, sim, entendi. Então, hoje é aniversário do Rio de Janeiro. Parabéns, filho. Então, o que Kardec quis colocar para nós, então, da importância do Espiritismo no trabalho da razão. Tais são, príncipe, as respostas que julguei adequadas às perguntas com que me honrastes. Sentir-me-ei feliz se elas puderem corroborar as ideias que Vossa Alteza já possui sobre o assunto e vos levarem a aprofundar uma questão de tão elevado interesse. Mais feliz ainda se meu concurso ulterior puder ser de alguma utilidade. Com o mais profundo respeito, sou de Vossa Alteza muito humilde e muito obediente servidor. Allan Kardec. Né? Então, Kardec é que responde então a essa carta, né? Muito interessante, respostas muito claras, né, que Kardec dá. Aliás, para quem quiser depois ter um resumo do que é a doutrina espírita, essa carta, esse príncipe, ela traz ali os conceitos mais básicos e algumas dúvidas também a respeito desses temas. Né? Então, fica aí para nós o trabalho de Kardec. Continuando aqui um pouco, então, depois, nós temos aqui o segundo artigo, Sr. Adrien, médium vidente. No mês de dezembro, Kardec publicou um artigo apresentando o Sr. Adrien. Falava, por exemplo, que ele era um médium vidente, audiente, psicógrafo e também de psicofonia. E aí, então, ele tinha ali uma grande capacidade e Kardec classificava o Sr. Adrien, que era um jovem, que era militar, uma pessoa muito educada, uma pessoa com valores elevados, e ele tinha ali uma vidência muito desenvolvida. E ele, então, ele tinha uma dupla vista desenvolvida que ele tinha de uma forma natural. Não era, por exemplo, um sonâmbulo, mas ele era uma pessoa lúcida. Assim como o Divaldo é hoje, como o Chico também era, como o Raul também era, né? A Dona Ivone também era. Então, assim, era muito natural para eles, né, ver o mundo espiritual
paralelo aqui ao mundo físico. Então, Kardec, e ele era membro da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, Kardec, como ele disse naquele artigo anterior, colocava o Sr. Adrien na primeira fileira dos maiores colaboradores para o estudo da doutrina espírita. E ele, então, o Sr. Adrien participava com Kardec de observações individuais e de observações pessoais, né? E também de observações lá na própria sociedade. Então eles iam nos trabalhos do centro, né, na sociedade, o Sr. Adrien trazia descrições dos espíritos que estavam ali presentes, desde aqueles mais elevados até aqueles mais comuns, aqueles que eram sérios, aqueles que não eram, aqueles que estavam participando, aqueles que estavam somente observando, né, e trazia ali descrições dos espíritos que se comunicavam, e depois a descrição dele era confirmada, né, pelos familiares do espírito que trazia ali a comunicação. Kardec mesmo fala aqui uma passagem interessante, ele diz assim no artigo anterior: colocamos sua faculdade e complacência a serviço de nossa instrução pessoal, seja na intimidade, seja nas sessões da sociedade, seja, enfim, em visita a diversos locais de reunião. Estivemos juntos nos teatros, bailes, passeios, hospitais, cemitérios e igrejas. Assistimos a enterros, casamentos, batismos e sermões. Em toda parte observamos a natureza dos espíritos que ali vinham reunir-se, estabelecendo conversação com alguns deles, interrogando-os e aprendendo muitas coisas que tornaremos proveitosas aos nossos leitores, porquanto, no fim, é fazer com que penetrem, como nós, nesse mundo tão novo para todos. O microscópio revelou-nos o mundo dos infinitamente pequenos, do qual não suspeitávamos, embora estivesse ao alcance de nossas mãos. Da mesma forma, o telescópio mostrou-nos uma infinidade de mundos celestes que não sabíamos que existiam. O Espiritismo descobre-nos o mundo dos espíritos, que está por toda parte, ao nosso lado como nos espaços, mundo real que reage incessantemente sobre nós. Né? Então, esse foi o Sr. Adrien, apresentado por Kardec, inclusive lá no próprio livro dos médiuns, quando se falava sobre médiuns videntes, ele fala sobre um médium com quem ele esteve, que ele foi ao teatro e percebeu que os espíritos brincavam com o público, né? Com alguns espectadores que ali estavam, né? Então o espírito falava com as pessoas, fazia então aquela influenciava aquelas pessoas com ideias, e esse médium então ele não só via como ouvia o que estava sendo dito. E aí os espíritos brincavam, né? Dizendo ali para uma pessoa para elas saírem do local, e elas do nada saíram. E ele então relatava isso para Kardec. Falava na rua, né? Conforme eles andavam pelas ruas, então dizia de espíritos que acompanhavam as pessoas, espíritos familiares, espíritos ociosos, obsessores. Na casa dele mesmo, ele disse que nunca ficava sozinho em casa, que sempre tinha espírito ali, mas que não era uma inconveniência, porque os seus valores, né, faziam com que espíritos elevados estivessem junto dele. Então aqui agora, nesse segundo artigo, nós vamos ler aqui rapidamente algumas passagens. Vamos ler o artigo, para ver um pouco mais da descrição de Kardec. Então o artigo, Sr. Adrien, médium vidente. Desde a publicação de nosso artigo sobre o Sr. Adrien, médium vidente, grande número de fatos nos têm sido comunicados, confirmando nossa opinião de que essa faculdade, assim como as demais faculdades mediúnicas, é mais comum do que se pensa. Aliás, Kardec, ele fala, é muito comum as pessoas espíritas, né, principalmente, valorizarem a psicografia, dizendo, não, a doutrina espírita, sem aquilo que os espíritos trazem para nós de informação, a doutrina espírita não existiria. Mas Kardec ele destaca a importância do Sr. Adrien, porque você pode ver o mundo espiritual daquilo que ele é realmente, a condição dos espíritos, quem eles são, o que eles estão fazendo, onde eles frequentam, como eles se comportam. Então a vidência, quando ela é bem aproveitada, como foi esse caso aqui, ela acaba sendo uma faculdade extremamente valiosa para o aprendizado sobre o mundo espiritual. Então, na verdade, nós juntamos um grande médium psicógrafo,
um grande médium psicofônico, um grande médium vidente. Muitas pessoas pensam assim, eu sou médium vidente, eu vejo espírito, ponto. Mas aí a gente perguntaria, mas o que você faz com essa evidência? Nada, eu só fico vendo. Kardec, ao contrário, colou nesse médium, falou assim, vem cá, você vai me ajudar a entender tudo isso. E aí começou a fazer um uso extremamente valioso dessa faculdade. Então, não existe uma faculdade boa ou uma faculdade ruim, uma faculdade que é melhor ou é pior. Nós temos uma faculdade que é bem aproveitada ou não é aproveitada. Então Kardec conseguiu fazer isso de um modo muito interessante. Pois é, Dudu, então assim, aí eu vejo, mas você vê, o que você pode tirar de proveito de tudo isso? Então assim, se você não souber como utilizar, por isso que o desenvolvimento mediúnico é importante. E por isso que o estudo da doutrina espírita é importante para você fazer bom uso das faculdades de que dispõe. Né? E às vezes conversa também, né? Legal. A Cindizinha colocou, tem uma moça no Twitter divulgando umas supostas previsões para o carnaval, né? Quem viver verá, Cindizinha. É o máximo que a gente pode dizer, né? Se as previsões dela são úteis de alguma forma. Aliás, falando em faculdade, né, você me colocou isso agora, me veio uma ideia. Nós temos alguns usuários que nos escrevem lá no espiritismo.net que diz assim, olha, eu tenho sonhos premonitórios. Eu vejo coisas acontecendo, pessoas sofrendo, isso me deixa muito angustiada porque eu não posso fazer nada e eu não sei o que fazer com isso. E aí também esses sonhos premonitórios, eles também têm ali um grande proveito para tirar deles, né? Porque na verdade nós estamos vendo a dinâmica do mundo espiritual e realmente o médium, ou aquele que tem essa faculdade anímica bem desenvolvida, ele fica numa condição muito passiva, ou fica, na verdade, numa condição de muita impotência diante dos eventos. E aquela pessoa vendo aquilo, sem saber para que serve, ela simplesmente fica vendo aquilo, é realmente algo bastante doloroso para ela. Então toda a faculdade tem a sua utilidade, mesmo que não seja uma utilidade pública, uma utilidade geral, mas é uma utilidade para ela. Porque aí então ela pode trabalhar isso, se sensibilizando e tentando ajudar, pelo menos no campo mental, no campo das preces, nessas pessoas. Também nesse caso, né, às vezes converso, geralmente são amigos que vêm dizer que estão estudando conosco, né, legal. Onde estão seus parentes e por aí vai, né? Agora cemitério eu tô fora. Kardec, quando pega o médium vidente, imagina é um cemitério. Porque na verdade nós estamos estudando o estado moral desses espíritos durante esse período de transição, esse estado de perturbação. Então pode ser angustiante, porque é aquela coisa, você vê e você tem aquele incômodo, não apenas por aquilo que você vê, mas por aquilo que se sente também. Mas aí é aquele trabalho, né, de fazer aquela neutralização desses efeitos negativos e saber aproveitar aquilo que existe de positivo. Mas a observação, por exemplo, num cemitério, num hospital, numa igreja, você vê essa dinâmica toda acontecendo, e Kardec, como ele colocou, ele foi a baile, ele foi ao teatro, ele foi à igreja, aos hospitais, etc, etc, etc. Imagina assim a quantidade de informações que ele pôde coletar desses ambientes. Né? Pelo menos aqui em casa eles respeitam, né? Tá certo, né? Então é o que a gente tem que fazer, né? Saber utilizar isso de alguma forma, porque para aquele que tem, ele tem uma oportunidade de conhecer coisas que as pessoas não conhecem. Agora ele tem que saber aproveitar isso em benefício dele mesmo, né? Porque tudo aquilo que ele vê de sofrimento ou de conquista de um espírito é para ele um reflexo daquilo que ele mesmo vai viver. Se você, por exemplo, vê um espírito sofrendo no cemitério, você já sabe por que ele sofre, o que ele está vivendo, o que ele acreditava, o que ele viveu. Então é exatamente a oportunidade que você tem de fazer diferente. Agora, aqueles que ignoram completamente vão fazer a festa que quiser, viver do jeito que quiser. Depois vão aprender na prática. Então é a oportunidade de antecipar tudo aquilo que um espírito vai encontrar no mundo espiritual a partir daquilo que ele vive agora. Você acha que um mentor espiritual revelaria detalhes de uma vida passada a alguém? Detalhes dolorosos, mesmo quando a pessoa não tem conhecimento nenhum a respeito do assunto e condições emocionais de lidar com o que foi dito? É difícil, Cindizinha. Muitas vezes a gente tem ali os espíritos que fazem intervenções que somente um tratamento de choque é necessário.
né? Então você tem um indivíduo que está começando a fazer escolhas. Vamos criar uma situação hipotética. Eu sou um indivíduo que no meu passado eu cometi ali atitudes dolorosas, desencarnei, fui para o mundo espiritual, assumi uma proposta de reforma interior, que eu quero realmente fazer isso. Cheguei para o meu mentor espiritual e falei, olha, fica de olho em mim, não deixa eu fazer aquilo de novo. Aí eu reencarno, começo a viver minha vida, tá tudo certinho, de repente eu começo a derrapar. A única forma de despertar minha consciência é o espírito chegar e falar assim, olha, eu vou te lembrar, lembra que Dona Ivone, ela era constantemente lembrada pelo Roberto de Canaleiras, que era ali o espírito mais próximo, que ela era um espírito suicida. O tempo todo, não apenas mostrava para ela, como escancarou o passado para que ela não cometesse aquilo de novo. Então, assim, os espíritos trazem essas revelações, e até mesmo outros espíritos, por exemplo, no caso de espíritos obsessores ou espíritos que vêm trazer algum tipo de perturbação, eles não podem simplesmente dizer assim, olha, eu vou contar o seu passado. Se não houver autorização para isso, eles não fazem. Então, assim, por que motivo aquilo foi revelado? Não sabemos. Certamente tem uma utilidade, ainda que seja ali primeiro fazer com que a pessoa passe por esse tratamento de choque para depois se recuperar. Mas é possível, são recursos que os espíritos têm. Então, assim, mais claro do que a vida da Dona Ivone não tem, né? E ela não é uma pessoa especial, que somente ela passou por isso. Os espíritos utilizam esse recurso quando é necessário. E até mesmo, né, para os desencarnados, né, um desencarnado que está vivendo ali aquele sofrimento todo, vem um espírito e revela o passado dele, dizendo, olha como você viveu no passado. Mesmo estando desencarnado, o passado revelado também pode trazer grandes perturbações. Então, todo tipo de recurso que um espírito faz, um espírito que é um espírito amigo, um espírito mentor, mesmo que provoque em nós um sofrimento, é uma semelhança que você pode colocar. Uma pessoa que gosta muito de você, cortaria você? Se for o médico para fazer uma cirurgia, sim. Você vai sentir dor? Vai sentir dor. Mas é necessário? Sim, é necessário. Então, muitas vezes, o tratamento passa pela dor para depois vir a convalescência e depois a cura, ou pelo menos um tratamento para aliviar aquilo que é um mal, para, vamos dizer assim, para causar um mal menor, vale a pena, então, esse tipo de ação. Agora, é difícil a gente trazer qualquer tipo de especulação. A gente não conhece o caso, não conhece a história, não conhece os envolvidos, mas que é possível, nessas condições, a gente vê que logicamente é. Né? Pessoal, nós estamos aqui no início, então, desse artigo do Sr. Adrien, já fez a apresentação para vocês. Aliás, na verdade, eu li aqui 5 linhas, né? Nem comecei o artigo direito. A gente já para por aqui, então, porque nosso tempo já acabou, né? E na semana que vem a gente volta, então, a tratar, porque é muito interessante. Se vocês puderem, mês de dezembro de 1858, o Sr. Adrien, médium vidente, dê uma lida nesse artigo. Porque Kardec traz ali os detalhes da faculdade mediúnica, da potência dessa faculdade, tudo aquilo que foi possível colher de aprendizado, é né? Muito bacana. E depois a gente vai continuar aqui com mais detalhes que Kardec vai trazer do Sr. Adrien, que é muito legal. Deixa eu só confirmar aqui se tem mais algum artigo. Só um instantinho. Sr. Adrien. Só tem 2 artigos sobre ele mesmo, né? Mas vale a pena, né? O Dudu colocou, né, no dia em que Cecília enviou mensagem sobre o médium tijolo, que você sempre falava, né? Eu estive ao seu lado, né? Não falei na hora, para não parecer muito metido. Tá certo, né? Mas é legal, é assim mesmo, né? Cada um tem ali as suas faculdades, tem a sua sensibilidade, né? Porque o grande detalhe da faculdade mediúnica não é você ter a faculdade propriamente dito, é o que você faz com ela e o que ela faz com você. É esse o efeito, né? Porque nós temos ali tantos, né? Legal, bacana. Então, assim, é tanta coisa que nós temos, né? De estímulos que acabam desequilibrando, né? Que acabam depois fazendo com que a gente fique pior, né? Então, no caso da mediunidade, nós temos muitos médiuns que utilizam faculdade para autopromoção e não para um benefício, né? Então é muito difícil isso. E tem aqueles que não têm, né? Tem aqueles que são tijolo, tem aqueles que acham que são tijolo, e assim a gente vai, né?
Então, cada um ali, tem aqueles que têm, né, André? E aqueles que não têm. Uns choram porque não tem, outros choram porque tem. E cada um ali, né, comendo o seu pedacinho de pão. Mas é isso, pessoal. Fechando por aqui, então, o nosso estudo de hoje. Então, o nosso artigo próximo, Sr. Adrien, médium vidente, né, e depois os outros que estão aqui à nossa disposição. Deixa eu pegar aqui. Nós teremos aqui, então, o Sr. Adrien, médium vidente, o segundo artigo. O Duende Baione, palestras familiares de além-túmulo, Chaldruc, Duclos e Diógenes, Anjos da Guarda, Comunicação Espírita, Uma Noite Esquecida, conto pelo espírito Frederic Souillet. Né? Lembra que a gente viu essa novelinha?